É sempre importante nós analisarmos as nossas vidas à luz da palavra de Deus. Eu fui um dos casos que por 6 anos da minha vida eu frequentei a Igreja Batista Nova Vida em Barueri. Achava que tinha conhecido Jesus como meu Salvador, mas em dado momento as dúvidas elas cercaram meu coração e eu entendi que nunca tinha feito uma decisão a Cristo. Certa vez, um grande autor cristão chamado faleceu no incêndio e eu estava compilando, passando da folha datilografada para o computador um artigo dele que falava conversão ou puxa vida, a palavra está na minha cabeça. Conversão ou convencimento. E aquilo realmente mexeu no meu coração, porque em uma das coisas que ele disse é que nas nossas igrejas, no meio cristão, existiam muitas pessoas religiosas que eram por si convencidas que conheciam Jesus, mas que nunca tinham sido convertidas. Na semana passada, nós falamos que a graça de Deus, ela não apenas nos perdoa, mas ela nos transforma, regenera, santifica e sustenta para viver uma vida que glorifica a Deus. Então, dentro deste tema, nós vamos mais uma vez analisar as nossas vidas à luz da palavra de Deus, para ver se realmente nós estamos na fé. Eu quero convidar você que abra a sua Bíblia para o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versos de número 16 ao versículo de número 20. Abra o seu coração a Deus, ao Espírito Santo, permita que Deus possa direcionar a sua vida, para que todos saiamos daqui essa noite, compreendidos aonde nós estamos referente à nossa fé. Capítulo 7, verso 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Nosso Deus querido, nós estamos em sua presença como povo de Deus, como teu povo, Senhor, entrando diante de ti, pedindo que o Santo Espírito quebrante os nossos corações, abra os nossos olhos para ver se realmente nós estamos na fé, se pertencemos ao Senhor ou se ainda estamos direcionados ao inferno por não termos conhecido Jesus como Salvador. Assim como me resgataste, Senhor Deus, há a possibilidade daqueles que estão aqui ou aqueles que nos assistem de abrirem o coração a Jesus, e para isso é necessário humildade. É necessário que nós possamos analisar as nossas vidas à luz da Tua Palavra. Então, ó Deus, fala através da boca do Teu servo, age através do Santo Espírito nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Então, meus queridos, assim como eu disse a vocês, como na semana passada nós falamos sobre a graça que transforma, hoje nós daremos um passo além. Se a graça nos alcançou de verdade, então a nossa fé precisa produzir frutos, porque é necessariamente isso que nós lemos em Mateus capítulo 7, verso 16. Então aqui nós temos um alerta direto. Não adianta ter aparência de piedade se a vida não mostra mudanças.
O texto vai dizer que pelos seus frutos os conhecerei. E dentro desta prerrogativa, nós olhamos no cristianismo atual e, lamentavelmente, nós vemos que uma parte dos cristãos, das igrejas em si, estão cheios de folhas. E você vai entender esse termo um pouco mais para frente. O que são as folhas? Pessoas com aparência de crente, igrejas com cultos lotados, muitas pessoas dizendo aleluia, louvai ao Senhor, a paz do Senhor, mas que não tem frutos, não demonstra amor, não há transformação e não há santidade. Então o que nós vamos fazer, meus irmãos, é olhar à luz da palavra de Deus e ir contra este cristianismo estagnado. Não há como nós dizermos que pertencemos a Deus e ficarmos inertes, ou seja, achando que está tudo muito bom, tudo muito bem, sem necessidade de nós fazermos qualquer coisa para que a obra de Deus possa avançar. Olhando as pessoas que estão à nossa volta morrendo diariamente, sem nos compadecermos e compreendermos que há a necessidade de Jesus. Então, infelizmente, existem pessoas que estão na igreja há anos, agarradas aos seus pecados de estimação, sem qualquer mudança real. Então, isto não é uma fé verdadeira. Isso é um auto-engano. Alguém que está se enganando a si mesmo pode enganar aos outros, mas não pode enganar aquele que conhece e sonda os corações. Então, com base em Mateus capítulo 7 e João capítulo 15, que já nós vamos ler, eu gostaria, meus irmãos, de pedir a você que novamente abra o seu coração à palavra de Deus. Não achar que o que está sendo pregado serve para outro e não serve para nós. A palavra de Deus ela é importante e impactante para todos nós. E é importante para romper com a aparência e viver uma fé que produz frutos duradouros. Como Paulo diz aos Romanos, em Romanos 6,4, que ele fala, vivamos em novidade de vida. Abre sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, nós veremos versos de 1 a 8. Evangelho de João, capítulo de número 15, versos de 1 a 8. Jesus vai dizer o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado o Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Então, meus queridos, dois textos que eles são diretos. Mateus falando sobre a necessidade de verdadeiros cristãos produzirem frutos. João falando sobre as palavras de Jesus, que aqueles que são ligados à videira verdadeira, estes florescem. Então, como pode alguém, de alguma forma, dizer-se cristão, amar a Deus,
ter sido transformado por Deus e simplesmente não ter o desejo de viver uma vida para Deus. Viver uma vida ao Senhor não é estar dentro da igreja com a Bíblia debaixo do braço. Não é ficar sentado ouvindo o culto ou ouvindo as pregações sem aquilo, de alguma forma, ter algum eco em nossos corações. Sem de alguma forma nós nos perguntarmos, puxa vida, será que realmente eu tenho feito isso ou aquilo que está sendo falado? Porque antes de mais nada, o pregador que chega à frente, ele está sendo designado por Deus. Então o que está sendo falado é a direção de Deus à igreja. E no entanto, infelizmente, por vezes nós temos vivido como se nada fosse importante a não ser os nossos próprios desejos. Não todos, mas às vezes uma boa parte dos cristãos de hoje em dia. Então eu quero, meus irmãos, com a ajuda de Deus, nós falarmos sobre algumas lições importantes sobre se nós estamos frutificando ou se nós somos cristãos de aparência. A primeira lição que eu quero compartilhar é que a nossa fé, ela precisa produzir frutos. Não podemos ter uma fé de aparência. Mais uma vez, Mateus 7, 17 e 18. Uma árvore boa dá bons frutos. Uma árvore má dá frutos maus. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele não está amansando para não ofender aquelas pessoas que estão ouvindo. Ele simplesmente é direto. E dentro dessa prerrogativa, ele deixa claro que uma árvore cheia de folhas pode parecer bonita, mas se ela não der frutos, ela é inútil. O que adianta ter uma árvore frutífera que não dá frutos? Ela pode ter um ou outro benefício, mas o benefício principal ela não te dá, que são os frutos. Então, ela não tem benefício nenhum. Então, as folhas que eu disse, na vida cristã, são a aparência religiosa, ou é a aparência religiosa. Um crente que só produz folhas é um crente que vive somente de aparência religiosa, ou seja, ir à igreja, cantar hinos, posta versículo nas redes sociais, anda com a Bíblia debaixo do braço, participa das programações da igreja, mas não conhece a Deus. Então pode-se ser um cristão nominal. Pode-se. Mas Jesus conhece os nossos corações e uma hora ou outra nós vamos realmente mostrar aquilo que nós somos, a verdadeira essência que nós somos. Então, fruto é transformação real. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, você pode abrir a sua Bíblia. Fruto é transformação real. Porque aqui o apóstolo Paulo está dizendo aos Gálatas, e nós lemos semana passada, mas eu lhe convido a abrir novamente. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Então note, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora você olha na vida de alguém que se diz cristão, mas não produz qualquer fruto desses. Nós dissemos na semana passada, alguém que em vez de amar, odeia. Alguém, em vez de ser alegre, é triste, vive murmurando. Alguém que, em vez de ter paz, só busca ter confusão com todos. Alguém que, em vez de ser longânimo ou paciente,
é totalmente impaciente. Alguém que, em vez de ser benigno e bondoso, é maligno nas suas atitudes, procura o mal dos outros. Alguém que procura ser, que não é fiel, é infiel. Alguém que não consegue dominar os seus próprios sentimentos e desejos. Então, como que alguém pode se dizer cristão e não aplicar a sua vida em produzir o fruto do Espírito? A situação, meus queridos, é que nem sempre são pessoas que não conhecem Jesus. Existem aqueles que são salvos, mas que estão tão longe de Deus que não conseguem se aplicar nessas questões. E como que nós podemos saber? Simples, e a gente vai falar isso mais para frente. Se houve em algum momento transformação, essa pessoa conheceu Jesus como Salvador. Se nunca houve transformação, se ao mesmo tempo que a pessoa diz conhecer Jesus, mas vive nos seus pecados, como se nada tivesse acontecendo, há falta de conversão. E como eu disse, já já nós vamos falar mais sobre isso. Então, meus queridos irmãos, o que Jesus está nos dizendo, e ele fala no verso 5 do versículo 15: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem está dizendo é o Senhor Jesus. Aquele que permanece em Jesus dá muito fruto. Então, uma pessoa sem conexão com Cristo não tem fruto. Alguém que conhece Jesus é alguém que frutifica. Alguém que não tem fruto, a sua fé, ela é totalmente questionável. Pode ser uma pessoa legal, bacana, mas se não conhece Jesus, em algum momento a sua falta de fé vai transparecer. Nós falamos, meus irmãos, e você pode abrir 1 João 3,9, alguns versículos sim, nós vamos recordar que falamos na semana passada, mas são de suma importância dentro do assunto que nós estamos vendo. 1 João 3,9. Alguém leia para nós, por gentileza. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. A versão NVT desse versículo vai dizer o seguinte: quem é nascido de Deus não continua a pecar deliberadamente. O que é deliberadamente? Fazer algo por vontade própria. Então, queridos, nós temos sim, no cristianismo atual, pessoas que se dizem cristãos em nossas igrejas, não mostram diferença, conhecem a Bíblia, talvez não tanto, mas um pouco, mas continuam na prática do pecado. E aí nós estamos falando de fofoca, cobiça, mágoa, egoísmo, imoralidade e tantas outras questões que por vezes são pecados que permanecem comuns nas vidas daqueles que não conhecem a Jesus. Então vivem num cristianismo estagnado, sem transformação. Então os versículos que nós estamos lendo, eles não abrem margem para dúvidas. É direto quando a palavra de Deus fala que sem fruto não pertencem a Jesus. A árvore boa vai produzir frutos bons. Não há como alguém que diz que ama a Deus e não faz as obras de Deus, se realmente não pertence a Jesus. Não há como eu dizer que amo a Deus, chego à igreja para adorar a Deus, mas quando eu estou na minha casa, quando eu estou na rua, quando eu estou longe da igreja, os meus pecados, eles são algo corriqueiro na minha vida. Eu não tenho problema em falar mentira, eu não tenho problema em xingar, eu não tenho problema em brigar com os outros, eu não tenho problema em ser imoral. Todas essas questões na vida do não cristão
ou daquele que não é convertido. Essa é uma questão comum. Na igreja é como um santo, mas fora da igreja é como se nunca tivesse conhecido a Deus. E aí, meus queridos, nós não estamos falando de perfeição. Porque o apóstolo João, no capítulo 1, verso 8 de 1 João, ele vai dizer que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós somos pecadores. Não há como nós, mesmo sendo transformados, nós deixarmos de ser pecadores. Mas o apóstolo Paulo vai nos dizer, no capítulo 5 de Gálatas, que vai existir uma luta dentro de nós contra a natureza velha, se nós temos a nova natureza. E aí, queridos, aquele que luta contra o pecado, ele cresce em santidade. Então, se a minha vida, ela é exatamente igual ao que eu era no passado, será que realmente eu conheço a Jesus? Vamos pegar um exemplo bíblico. Maria Madalena. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 8, verso de número 2. Lucas 8, 2. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso de número 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então aqui nós temos alguém que havia sido libertada por Jesus. Agora veja a diferença no capítulo 20 de João, verso de número 18. Evangelho de João 20, 18. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos. E o que ela fala? Vi o Senhor. E contava que ele lhes dissera essas coisas. Então vocês conseguem enxergar que no primeiro verso nós vemos que antes de conhecer a Jesus, 7 demônios habitavam nela. Então a sua vida antes de Jesus eram trevas. Já no capítulo 18 ela chama Jesus de Senhor. Há o reconhecimento de quem é Jesus. E aí, ela se transforma de alguém ímpio para alguém que estava a serviço de Deus. Porque ela vai até o túmulo de Jesus. Ela vai atrás do seu Senhor. Então, queridos, depois de Jesus, ela se transformou numa seguidora fiel, servindo e proclamando a ressurreição de Jesus. Aqui é o verdadeiro exemplo de alguém cuja fé produziu frutos. Então aqui nós não estamos falando de pessoas que frequentam a igreja. Aqui nós não estamos falando de pessoas que se dizem cristãos há anos a fio. Nós não estamos falando de pessoas que são filhos de crentes. Nós não estamos falando de pessoas cuja atitude dentro da igreja talvez seja de serviço. Eu gosto de servir um lanche, eu gosto de servir alguma coisa. Todas essas questões, elas são importantes dentro da igreja? São. Mas nós realmente mostramos quem nós somos quando nós estamos lá fora. Não precisa eu, como pastor, estar do seu lado para que você tenha vergonha dos pecados que você comete. Se nós entendemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo,
se nós entendemos que o Espírito Santo habita em nós, todas as coisas que nós vemos, todas as coisas que nós falamos, todas as coisas que nós ouvimos, tudo aquilo que nós fazemos tem um peso enorme em relação à nossa vida cristã. Então, queridos, a fé precisa produzir frutos, não apenas viver de aparência. Então pergunte-se a si mesmo: sua vida tem produzido frutos? Há uma transformação genuína de quem você era para aquilo que você é hoje. Suas palavras, decisões, atitudes refletem Cristo. Você está frutificando ou só decorando a igreja com folhas bonitas, quando na verdade nós precisamos de frutos? Em segundo lugar, meus queridos, uma fé sem frutos é auto-engano. João capítulo 15, verso de número 2. Por favor, abre sua Bíblia lá. João 15, verso 2. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Isso é sério, queridos. Isso é muito sério. Uma fé sem frutos, ela não é apenas inútil, ela é perigosa. Vá agora para Mateus capítulo 7. Às vezes, você está na igreja, você pode gostar da comunhão com os irmãos, você pode ter amizade com o pastor, com a esposa do pastor, pode ser filha do pastor. Mas se você não conhece Jesus, a sua fé é um perigo para você mesmo. Mais uma vez, nós lemos e leremos Mateus 7, 21 a 23. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então Jesus, ele dá novamente um aviso severo. Eu posso ser o crente mais ativo na igreja. Eu posso participar da portaria, eu posso ajudar com as crianças, eu posso tocar instrumento, eu posso reger, eu posso pregar, porém, se a minha vida não reflete a Cristo, estou vivendo um auto-engano. E eu digo isso para vocês com propriedade, porque dos anos 1998 até 2004, por 6 anos, eu estava estudando no seminário, eu pregava na igreja, eu era um dos regentes, era ativo nas coisas de Deus na igreja, mas no meu coração, eu comecei a questionar a minha fé, até certo ponto, quando eu estava pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo falava ao meu coração que quem deveria estar ali era eu. Então eu digo para vocês com propriedade, eu não estou aqui querendo dizer, apontar A ou B que fazem todas essas coisas que eu estou dizendo para vocês, porque eu fazia isso. Eu era alguém que estava na igreja, mas que nunca tinha conhecido Jesus. As pessoas que olhavam para mim, me achavam talvez um bom crente. Eu decorava a Bíblia, eu lia a Bíblia todo dia, eu orava todo dia, mas eu nunca tinha conhecido Jesus. Eu não era uma pessoa má,
As pessoas que olhavam para mim dificilmente, elas achavam que eu não conhecia Jesus, mas eu não conhecia Jesus. Porque o Espírito Santo me deu essa convicção. Então isso me faz pensar que mesmo dentro de uma igreja como a nossa, não grande, ainda assim existem pessoas que estão enganando-se a si mesmo. Mas pela graça e misericórdia de Deus, eu pude abrir os olhos pela oportunidade que Deus me deu. E no dia 24 de setembro de 2004, clamar a Jesus que fosse o meu Senhor e Salvador. E nesses mais de 20 anos tenho procurado servi-lo com fidelidade. Então, meus queridos, se a nossa vida ela não reflete Cristo, nós estamos nos enganando. Não adianta. Aqui na nossa igreja, nós não temos o costume, e eu não estou criticando quem faça. Nós não temos o costume de pedir para que pessoas levantem sua mão na hora do apelo, venham à frente, ou toquemos música na hora que as pessoas estão de olhos fechados, para que a emoção possa falar ao seu coração. Não. O que nós dizemos é para que você e Deus, que conhecem o seu coração, que você tome decisões, e que essas decisões elas possam ser mostradas diariamente. O seu compromisso com Deus. Abro sim a oportunidade daqueles que querem conversar conosco depois do culto. Mas ainda assim existem pessoas que talvez no seu coração elas estão lutando contra a sua incredulidade, mas não têm coragem de assumir que precisam de Jesus. O maior problema é que isso é perigoso, porque nós não sabemos qual é o dia de amanhã. Eu não tive sorte, foi a graça de Deus sobre a minha vida naqueles 6 anos, que Deus me conservou para que eu pudesse receber Jesus como meu Salvador. Porque se eu não o tivera aceitado e morresse naqueles 6 anos, eu iria para o inferno. Estaria dentro do escopo de Mateus 7, Senhor, eu estava na igreja, conhecia todo mundo, era amigo do pastor, estava estudando no seminário, cantava no coral, era regente da igreja. Jesus, nunca te conheci. Simples assim, meus irmãos. Ninguém vai para o céu por ser bruxo de Jesus. Ninguém vai para o céu por simplesmente dizer que o conhece. Tiago capítulo 1, versos 22 a 25, você pode abrir sua Bíblia lá. Tiago, capítulo 1, versos 22 a 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira para logo e se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que? Realizar. Então, o verdadeiro cristão, ao abrir a sua Bíblia, ao ler a palavra de Deus, ele vai se sentir motivado por Deus, vai sentir o seu coração cheio da palavra de Deus, vai sentir a necessidade de falar com Deus, de estar na igreja, de trabalhar para a obra de Deus, e não simplesmente viver em berço esplêndido. Eu vou na igreja na hora que eu quero. Hoje está muito frio, hoje está muito calor, hoje está chovendo, hoje estou com dor de barriga, hoje não sei o quê. Eu vou na igreja quando eu quero. Olha, meus irmãos, eu vou dizer para vocês que, infelizmente, nem todas as pessoas entendem o privilégio que nós temos. Hoje, talvez a maior doença de muitas igrejas é ter um culto por domingo. E eu digo para vocês o porquê. Pastor, o pessoal tem que ter o seu tempo de descanso. Eu concordo, meus irmãos. Eu concordo. Mas não é mais importante as nossas funções semanais do que o nosso tempo de adoração a Deus.
Quanto menos Bíblia, quanto menos conhecimento você dá para o povo, mais as pessoas gostam. Quando você se compromete em ler a Bíblia, mesmo assim muitas pessoas não entendem a sua necessidade de fazer o básico, de ter um tempo onde nós podemos orar ao nosso Deus. Quantos de nós temos o costume de às vezes perdermos o sono à noite e começarmos a orar pelos irmãos da igreja? Eu pergunto a você, você sabe os nomes de todas as pessoas da igreja que estão aqui hoje? Ao olhar, você consegue lembrar o nome de todos? Às vezes nós não nos preocupamos em fazer o básico, em conhecer as necessidades dos nossos irmãos. Então o problema muitas vezes está em nós. Mesmo como crentes, por vezes nós estamos fracos na nossa vida, porque nós não nos aplicamos. Vocês conhecem a Valentina, linda, maravilhosa? Tá gordinha já, né? Por quê? Porque ela está sendo bem alimentada. Se ela, como criança, ela não for bem alimentada, ela vai ficando cada vez mais fraca. Tem muito cristão que está anêmico na vida cristã, que não se alimenta, que não vê a necessidade de alimentar-se da palavra de Deus, de ter o seu tempo diário com Deus. E aí vocês entendem como nós estamos perdendo a oportunidade. Oh, meus irmãos, tantos lugares, pessoas gostariam de ter bancos, de ter uma igreja como essa para adorarem a Deus e elas não podem. Às vezes nós só damos o devido valor quando nós perdemos. Eu estava aqui quando naquela maldita pandemia nós tivemos que colocar poucos bancos na igreja, onde sequer nós não poderíamos apertar a mão do irmão, dar um abraço um no outro. Eu acompanhei, assim como muitos irmãos acompanharam. E nós sentíamos falta desse corpo a corpo, de sair de casa, de estar junto. Hoje parece que nada aconteceu. Hoje existem tantas coisas que às vezes nos impedem de vir à igreja. Tantos compromissos que nós achamos mais importantes do que o nosso compromisso semanal. Por que a gente não deixa de trabalhar para ir passear? Mas no domingo a gente deixa de servir ao Senhor para ficar passeando, para ficar fazendo as coisas que muitas vezes não são importantes. Eu não sou contra passear, meus irmãos. Eu não sou. Mas o culto vai das 9 às 10h30, das 7 às 8h30. Olha quanto tempo nós temos para poder fazer as nossas coisas. E mesmo assim, ainda nós pegamos o nosso tempo que deveria ser para Deus, para fazer as demais coisas. Quando são questões pontuais, meus irmãos, é super compreensível. Nós queremos aí, semana que vem, ter um tempo com a nossa família. E quando nós vamos passear, geralmente, no lugar que nós vamos, não tem igreja, na quarta-feira. Então, nós temos escolha. Ou nós ligamos a internet e ouvimos uma pregação, ou tem o pastor presente. Eu posso pregar, só não levanto oferta. Mas no mais, meus irmãos, podemos fazer isso. Abrir a palavra de Deus e fazermos tudo juntos. Então, Tiago vai dizer que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Queridos, assim como eu disse a vocês, é uma tristeza quando nós vemos pessoas na igreja. E nessa caminhada de 17 anos e meio quase, muitas foram as pessoas que entraram e saíram da nossa igreja. Quando eu olho as fotos do passado, isso traz tristeza por saber tantos daqueles que estavam aqui ouvindo a palavra de Deus e viraram as suas costas para Deus. Eu já disse algumas vezes, e eu me lembro que alguns ouviram e não estão mais aqui. Hoje é dia 13 de julho de 2025, certo? O que nos garante que no dia, talvez, no ano que vem, um dia mais, quem nos garante que no dia 14 de julho de 2026 nós estaremos aqui?
Quem nos garante? Vamos imaginar que nós tivéssemos a garantia que nós estivéssemos vivos. Sabe o que vai garantir? A sua fé hoje. Porque muitos foram que amaram o mundo e as coisas que estão no mundo e deram tchau para as coisas de Deus. Alguns acharam a igreja rígida demais. Ou não gostaram das músicas, acharam lenta demais. Alguns, talvez com problemas interpessoais, saíram da igreja. Só que a situação, queridos, não são aqueles que são cristãos, mas são aqueles que vivem as suas vidas em pecado deliberado. Vivem pecando e não há arrependimento. Assim como falamos, estão na igreja há anos, mas sem qualquer transformação. Nós lemos Hebreus 10, 26 e 27, que vai dizer, e você não precisa abrir, eu posso ler, porque se vivemos deliberadamente em pecado depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. O que o escritor de Hebreus está dizendo aqui? Não é muito difícil. Como é que você vai explicar para uma pessoa que ela está pecando se ela não acha que está em pecado? Você pode chegar, e vou usar aqui o Paulo como exemplo, vamos supor, de maneira hipotética, que o Paulo estivesse em pecado. E eu chego para ele e falo, irmão Paulo, olha, a sua atitude está errada. Não, eu estou certo, o que eu estou fazendo está certo, eu vou continuar assim e ponto final. Então existem pessoas que elas estão obstinadas em fazer o errado. Porque querem, têm a consciência, ainda querem fazer o errado. Então já não tem o que você fazer. Pessoas que vão continuar no erro. É isso que o escritor de Hebreus está dizendo. Elas vivem deliberadamente em pecado. Então ele fala no verso 28, exatamente isso. Versículo 27, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então, infelizmente, para essas pessoas, não há nada o que fazer, além delas esperarem abrir os olhos no inferno e, posteriormente, no lago de fogo. Na parábola, da figueira estéril, Jesus condena os líderes religiosos por sua hipocrisia. Eles tinham folhas, mas não frutos. Lucas capítulo 13, versos 6 a 9. Abre sua Bíblia lá. Lucas capítulo de número 13. Versos 6 a 9. O maior problema dos fariseus daquela época é que eles eram religiosos, amavam a sua religião, e eles não quiseram reconhecer Jesus como Messias por inveja. Olha o que Jesus disse. Verso 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo contrário, ou pelo que disse o viticultor. Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano até que escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar frutos, bem está. Se não, mandará cortá-la. Pense nessa oportunidade de hoje como a oportunidade que você está ouvindo a palavra de Deus. E pode despertar a sua vida, se realmente aceitou Cristo como Salvador, a viver uma vida de amor a Deus, de pureza e santidade.
Agora talvez é necessário que você abra o seu coração orando a Deus, para ver se realmente você o aceitou como seu Senhor e Salvador. Se sua vida ela está repleta de pecados, se não há transformação, é necessário que você possa abrir o seu coração a Jesus. Jesus, ele vai dizer, queridos, novamente em João 15:2, todo o ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta. Isso parece indicar que há ramos em Cristo que não dão fruto e são cortados, ou seja, condenados. Mas nós cremos na perseverança dos santos, ou seja, nós cremos que a salvação ela não pode ser perdida. Então você vai perguntar o seguinte: como que alguém pode estar no ramo, mas não ser salvo? Não é isso que Jesus fala no capítulo 15, meus queridos? Vá lá novamente, capítulo 15 de João. E essa é uma questão importante a ser respondida. Olha lá, João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Aí você vai perguntar, tá, mas se está em Jesus, não é um verdadeiro cristão? Não. Quero explicar para vocês essa questão porque ela é de suma importância. Primeiramente, nem todo vínculo com Jesus, ou nem todos aqueles que se dizem cristãos, são, de fato, cristãos. Certo? Existe um vínculo externo, aquele que é visível, e existe um vínculo interno, aquele que é real. Ou seja, a Bíblia frequentemente distingue aqueles que estão visivelmente ligados ao povo de Deus. No caso, que são chamados de povo de Deus, fazem parte da igreja, são partes da aliança, da comunidade cristã, e aqueles que estão unidos de verdade pela fé regeneradora, ou seja, que foram salvos verdadeiramente. Em Romanos capítulo, não precisa abrir, Romanos capítulo 9, verso 6, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: nem todos os descendentes de Israel são Israel. Por quê? Entenda o seguinte: as promessas ao povo de Israel, elas foram verídicas. Mas, infelizmente, nem todos os judeus, eles obtiveram o resultado da promessa. Por exemplo, quando Deus prometeu livrá-los do Egito para a terra prometida, nem todos conseguiram estar lá. Mesmo que a promessa foi para todos. Porque houvera pecado. Então, dentro dessa questão, o próprio Senhor Jesus, em Mateus 13, 24 a 30, na parábola do joio e do trigo, ele vai dizer que o joio está no mesmo campo, crescendo junto com o trigo, mas o joio não é trigo. Então, no mesmo campo, as pessoas podem olhar e falar, é tudo trigo, mas Jesus está dizendo que há joio no meio do trigo. Veja 1 João 2,19. 1 João 2,19. Alguém leia para nós, por favor. Vocês estão entendendo? Existem pessoas que estão na igreja, mas que não são parte do povo de Deus. Se chegar alguém aqui e olhar para todos nós, vai dizer o seguinte: todos vocês são cristãos. Mas a pergunta é: todos nós somos cristãos? Se nós colocássemos uma cadeira aqui,
e nós pudéssemos colocar um capacete em cada um, e aqui passasse as imagens da nossa mente, e todas as pessoas pudessem ver o que se passa no nosso coração, será que todos nós realmente seríamos cristãos verdadeiros? Será que mostrariam pessoas de fé? Ou será que transpareceria uma vida de pecados? Então, eu como pastor, eu olho aqui para o povo e eu não posso dizer, todos são salvos. Não posso. Não posso. Porque, infelizmente, nem todos produzem frutos. Ah, o senhor está querendo escolher quem é salvo e quem não é. Eu não. Eu não estou fazendo nada disso. Você está lendo comigo. Jesus dizendo, pelos frutos você conhece. Eu não posso dizer, eu não posso sequer olhar para minha filha e dizer, ela não conhece Jesus. Ou ela conhece Jesus. Eu sei que um dia a Esther, a Ana, elas já clamaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas se no dia a dia elas não mostram, as palavras delas não têm valor nenhum. Então o que eu quero dizer para vocês, queridos, é que há pessoas que parecem estar em Cristo, estão na igreja, participam da ceia, cantam, conhecem a doutrina bíblica, têm aparência de piedade, mas não foram regeneradas, não nasceram de novo. E isso é triste, porque às vezes a própria pessoa não se dá conta de que não está em Deus. É por isso que Jesus ele fala no verso 2, que todo ramo que estando em mim, ou seja, externamente ligado a Cristo, não der fruto, ele o corta. Então há pessoas que são ligadas externamente. Elas dizem com a sua boca que pertencem a Jesus, mas Jesus vai olhar para você e te dizer, eu não te conheço. Esses são ligados externamente. Agora, aquele que está ligado internamente é aquele que faz parte da parte 2 do versículo 2, que vai dizer que esse dá bons frutos. E aqui, queridos, como eu disse a vocês, vou explicar novamente. Jesus está falando em linguagem de aliança, como os judeus estavam em Deus, em Moisés, e mesmo assim pereciam por incredulidade. Há pessoas na igreja que estão em Cristo por associação, estão no meio da igreja visível, as pessoas olham para você dentro da igreja e já vão falar, é um crente. Porque você está na igreja, talvez você está andando com a Bíblia debaixo do braço, mas não nasceram de novo, não têm o Espírito Santo e não têm frutos da fé verdadeira. Mas em segundo lugar, a prova da verdadeira salvação é o fruto, não a folha ou a aparência. Novamente, o fruto é evidência da regeneração, da salvação. Folha é a aparência de religiosidade. Novamente, Mateus 7, 21 a 23, não precisa você abrir. Então, essas pessoas de Mateus 7 pareciam crentes, fizeram as obras em nome de Jesus, mas nunca foram conhecidos por ele. Tinham folhas, mas não tinham frutos. Então, queridos, eu quero perguntar a vocês. Eu não conheço os corações de ninguém. Não conheço o coração das minhas filhas. Será que realmente você está frutificando ou você está fingindo?
O que te moveu a estar aqui hoje? O que te move durante a semana a ser chamado de cristão, se é que você se importa em alguma coisa da sua vida cristã? Além disso, será que você está vivendo uma fé verdadeira ou se escondendo atrás da aparência? Entenda o seguinte: ninguém vai chegar a Jesus por conta de semelhança com alguém ou por algum vínculo. A Esther ou a Ana não vão poder chegar diante de Jesus e falar: eu era filho do pastor Wesley e da dona Tatiane. O pastor era o pastor da igreja. Se não houve uma verdadeira conversão, o destino final é o lago de fogo. Então é por isso que nós falamos que uma vida de aparência, ela não é apenas inútil, ela é perigosa. Nós vamos encerrar essa noite por conta do nosso tempo, mas eu quero perguntar a você uma pergunta simples e direta. Se você morrer essa noite, qual o destino da sua alma? Se você falar assim: o céu, porque eu conheço Jesus, lindo. Mas se a sua vida não transparece essa verdade, há necessidade de você orar diante de Deus e ver se você o conhece de verdade. Porque o cristianismo de hoje é feito de muito crente Nutella. É feito de muito crente que não entende a raiz de uma vida cristã saudável. Não adianta ser crente só no domingo, preparar a vida cristã apenas para vir à igreja, porque às vezes nem isso é suficiente. Nem todas as pessoas entendem a necessidade de estar na igreja. O maior problema é que talvez você está enganando-se a si mesmo. Se você acha que a sua eternidade não é importante, continue. Continue fazendo o que você está fazendo. Que aí você vai a passos largos para uma vida distante eternamente de Deus. Aquilo que você é diariamente é a essência do seu coração. Se você está ou não em Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Somente você e Deus conhecem o seu coração. Eu só quero que você ouça as minhas palavras e tome uma decisão no seu coração. Eu não os conheço intimamente. Eu não conheço o que há dentro do seu coração. Talvez você ache que vir à igreja é um compromisso que você tem para que Deus possa abençoar a sua vida. Talvez você tenha medo de Deus, medo da mão de Deus sobre sua vida. Mas só isso não é suficiente. Talvez você é obrigado a vir à igreja pelos seus pais. Talvez você se obriga a si próprio vir à igreja por questões que só você sabe. Mas se você não conhece Jesus como seu Salvador, infelizmente, o destino da sua alma será o lago de fogo. Não adianta estar na igreja se você não der frutos. Se você não produzir frutos, você nunca conheceu a Deus. Infelizmente, muitos vivem de aparência. A evidência da fé verdadeira são frutos de salvação. Então, hoje à noite, nós queremos dar a oportunidade para que você possa analisar o seu coração. Assim como eu disse a vocês, eu estava desse lado dos bancos. Eu fui um daqueles que Deus, pela sua graça, abriu os meus olhos. Então, se há alguma dúvida, e você conhece o seu coração, se durante a semana, se os pecados são uma questão comum na sua vida, será que realmente você conhece Jesus? Se você tem dúvidas, ore a Deus: Senhor, abra os meus olhos. Me ajuda, Senhor Deus. Eu não sei se talvez o meu coração está distante demais do Senhor, e se realmente eu nunca o conheci como meu Senhor e Salvador. A salvação, ela produz transformação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então,
Se as coisas antigas, elas ainda são parte da sua vida, os pecados e atitudes, há necessidade de você analisar o seu coração. Então faça isso. E novamente, nós estamos aqui para ajudá-lo, para ajudá-la. Se queres conversar após o culto, se queres conversar um dia, por favor, queremos ser úteis na sua vida. Queremos que você possa conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. E da mesma forma, aqueles que nos assistem pela internet, nós estamos à sua disposição. Nós continuaremos com a permissão de Deus na semana que vem. Então, olhe para dentro do seu coração. Pedimos, Senhor Deus, que em nome de Jesus a tua palavra possa encontrar morada em nossos corações. Talvez neste momento há aqueles que estão refletindo: será que sou eu? Será que realmente eu estou na fé? Dá convicção a essas pessoas, Senhor, porque a tua palavra é quem nos diz que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então quebra o nosso orgulho, Senhor. Faz com que nós possamos florescer, frutificar. Usa os verdadeiros cristãos para sair dessa inércia que muitas vezes nós estamos, para produzirmos frutos para a tua honra e glória. Que os nossos vizinhos, parentes, amigos, familiares possam ver Jesus nas nossas atitudes cada dia. Ajuda-nos, ó Deus. Salva aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Eu te peço, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nós estamos à disposição. Se queres, nos procure aí nas redes sociais ou diretamente. Na semana que vem nós continuamos. Deus abençoe a todos.